Eu começo a receita pelas bolachas. Aqui eu já coloquei a primeira camada de bolacha. Eu estou usando a massa folhada. Eu não sei se vocês encontram esse tipo de bolacha onde vocês moram, porque essa aqui é da região onde eu moro. Mas pode ser qualquer tipo de bolacha, assim, que seja massa folhada. Não precisa ser assim quadrada, pode ser redonda, de qualquer formato. Mas desde que seja assim, que tenha essa textura de massa folhada. Porque eu aqui eu não molho com nada. Ela vai desse jeito assim, na primeira camada. Aí se vocês quiserem uma bolacha assim, na hora que for comer mais assim mole, aí pode umedecer a gosto aqui. Mas eu não gosto de umedecer esse tipo de bolacha, porque depois que coloca o recheio, ele amolece um pouquinho. E ela é gostosa comer assim, meio crocante. Então vocês fazem a gosto aqui. Agora eu vou fazer o creme, eu vou colocar o leite de coco, vou bater tudo no liquidificador. Não vai nada no fogo. Essa receita é bem prática e fácil. Então qualquer pessoa consegue fazer. E agora eu vou colocar 5 pêssegos, aquele em caldas, comprado assim de lata. E eu tô usando desse tamanho aqui. Agora eu vou bater esses 2 ingredientes. Aqui eu já bati os 2 ingredientes e aí ficou assim. Dissolveu bem o pêssego, aí já tá bom. E agora eu vou colocar o chocolate branco. Aqui eu já dissolvi o meu. E vou misturar com os outros ingredientes. É só isso que vai no recheio. E o leite aqui, o leite de coco, para quem não gostar, não tem como substituir por leite, porque vai alterar o sabor. Eu acho que com leite de coco ele fica com, assim, dá um sabor gostoso junto com o pêssego. Aqui eu já bati todos os ingredientes e ficou assim, ficou bem líquido e ficou com essa cor assim de creme por causa do pêssego. E agora eu vou colocar em cima das bolachas. Eu não vou colocar tudo, eu vou colocar só metade. E aqui a forma, como ela é de fundo removível, então eu sempre coloco uma forma embaixo. E agora eu vou colocar um pouquinho aqui em cima das bolachas. Aqui eu coloquei metade do recheio. E agora eu vou levar na geladeira para dar uma incorporada no recheio. E o resto que sobrou, esse aqui eu vou reservar por enquanto. Depois de alguns minutinhos que eu deixei na geladeira, já endureceu. Não precisa deixar muito tempo não. Aí, dependendo da geladeira, ele vem rapidinho e ele endurece. Aí já pode continuar fazendo a receita. Então aqui eu vou colocar o pêssego, aí eu cortei assim em quadradinho. E agora eu vou colocar aqui. Aqui eu já coloquei todo o pêssego, eu coloquei em fileira assim, mas vocês podem fazer a gosto, pode espalhar. E a quantidade também vocês fazem a gosto. E agora, nesses espaços, eu vou colocar o merengue. Esse aqui é da região. Mas vocês podem colocar suspiro caseiro, qualquer tipo de suspiro. E eu gosto dele porque ele é mais assim, ele é mais durinho. Então, na hora de comer também é mais gostoso. E aí eu corto ele nessa espessura aqui. E vou colocar aqui no meio. Todo esse espaço aqui eu vou preencher com merengue. Aqui eu já coloquei todo o suspiro. Agora eu vou colocar mais uma camada de bolacha. Aqui eu já coloquei toda a bolacha. Agora eu vou colocar aquele restante de recheio que eu deixei reservado. E agora eu vou espalhar aqui. E antes de colocar aqui, vocês sempre batem. Porque ele fica bastante tempo ali reservado. Então é bom sempre bater antes de colocar aqui. Agora que eu coloquei todo o restante do recheio, eu vou levar de novo na geladeira antes de colocar a cobertura. Aqui eu já tirei da geladeira e já desenformei. Deixei só um pouquinho, não precisa deixar muito tempo, é só grudar a bolacha nos recheios, aí já pode tirar da geladeira e fazer a cobertura. Então agora eu vou fazer a cobertura. Para fazer a cobertura, eu vou usar 300 gramas de nata, eu vou bater como chantilly. Aqui de preferência, que vocês fazem com a nata mesmo. Porque com aquele comprado pronto, não vai ficar assim tão gostoso como se fosse feito com a nata. E agora aqui eu vou fazer, já fiz um vídeo mostrando como eu faço o chantilly. Aqui eu tenho um açúcar de confeiteiro, vou dar uma peneirada. Vou colocar uma pitadinha de sal. E vou bater até ficar ponto de chantilly. Aqui eu já bati na batedeira até ficar ponto assim de chantilly. Agora eu vou colocar em cima das bolachas.
Aqui eu já terminei de confeitar e ficou assim. Em cima eu coloquei suspiro, em volta eu coloquei o pêssego e enfeitei com chantilly. Nas laterais também, coloquei aqui em volta toda eu coloquei pêssego e coloquei o chantilly. E aí ficou assim a decoração. E agora eu vou cortar para mostrar como ficou por dentro. Agora eu vou cortar. Eu deixei um pouquinho na geladeira antes de cortar, porque a gente baixa o chantilly e aí ele dá uma esquentadinha, então deixei um pouquinho para poder firmar. Aí vocês fazem assim também, antes de servir, deixa um pouquinho na geladeira. E aí fica assim as camadas. Vou colocar no prato para cortar. Aí fica assim, as camadas aqui fica bem bonita. Por isso que eu gosto de colocar a bolachinha na primeira camada, que daí na hora de pegar o pavê, fica até melhor. E aí, aqui, eu usei uma lata e meia, mais ou menos, para mim confeitar. Mas em casa, vocês podem fazer com uma lata que dá para fazer. E o recheio dá para vocês, se vocês gostarem com bastante recheio, dá para vocês dobrarem a receita. Eu não faço muito porque fica muito enjoativo, fica muito doce. Então eu faço com pouco, e daí é só para molhar as bolachas. E aí já dá um sabor gostoso. Mas vocês podem fazer a gosto daí também em casa, se quiserem aumentar. Aqui eu vou cortar. E aí a bolacha, ela já fica mole, depois coloco o recheio. Por isso que eu não molho as bolachas. E aí fica assim. É um pavê assim bem simples de fazer. Eu espero que vocês consigam fazer em casa. E o suspiro, é importante colocar o suspiro, porque ele dá um sabor especial no pavê. E aí a receita fica assim. Até mais.